Vamos ofertar ao Senhor. Aquele que trouxe sua oferta pode colocar, aquele que for fazer Pix pode fazer. Estamos sem data show hoje, né? A gente teve que retirar por causa das obras. Está tudo meio improvisado, mas a transmissão acho que vai começar em breve, para o pessoal que não está aqui hoje. Estamos... Alô, som. Alô, som. Amém. Então, aleluia. Amém, queridos. Então, a gente está voltando do retiro aí. Passamos um tempo precioso naquele lugar, né? Lá tivemos cerca... Alô. Sei lá, umas 80 e tantas pessoas, 90 talvez, naquele lugar. Foi um tempo muito especial, um sítio bem agradável, assim, eu acho que no conjunto da obra, o melhor que nós já ficamos. Pessoas, né, abrindo seus corações. A gente ministrou esses dias lá sobre os dons do Espírito Santo, que nessa campanha de jejum, frutificação e os dons do Espírito Santo, nessa campanha de jejum que nós tivemos, que terminou na sexta-feira, foi um tema que estava na nossa pauta de oração, então a gente orou bastante sobre isso, e lá a gente pôde meditar e praticar um pouco, né, os dons espirituais, que estão lá em 1 Coríntios 12, deixa eu ver se eu vou lembrar todas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, fé, calma, vou lembrar, fé, operação de milagres e curas, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, os 9. Então a gente meditou lá nos grupos, né? A gente trabalhou em grupos, trabalhamos nos cultos sobre esse tema, praticamos isso, vivemos experiências tremendas, tivemos alguns testemunhos lá, então foi um tempo muito especial, e nós queremos que nesse tempo de frutificação, que nós temos orado, falado, clamado e agido, né, os dons espirituais precisam nos acompanhar, né? A gente, né, como há pouco tempo a gente meditou sobre a mulher samaritana, que Jesus ele toma uma atitude intencional contra aquela mulher, ele prega para ela que ela necessitava da água da vida, então ele vai na abordagem, né, da necessidade espiritual que todo ser humano tem, mas ele fechou com chave de ouro quando ele usa uma palavra de conhecimento para trazer um impacto sobrenatural agindo naquela mulher, e é isso que faz com que aquela mulher vá para a cidade e traga um monte de gente para ouvir Jesus. Então nós cremos que temos falado sobre sermos intencionais, chamarmos pessoas para o nosso convívio, né, de pregarmos, de anunciarmos a palavra, mas existe algo a mais, né, e nós estamos buscando isso. A palavra diz para nós andarmos no caminho do amor e buscarmos os dons com zelo. Então é algo que nós temos que buscar, e quem busca, encontra. Então continue orando sobre esse tema na sua vida cotidiana, na sua vida pessoal. Nós cremos que teremos muitas experiências sobrenaturais. Amém? Queridos, vamos dar os avisos. Nosso culto agora é quinta-feira, não mais terça, então nosso culto voltou para quinta-feira às 20 horas, o culto online. Continuamos, né, durante a semana somente com o culto online. Quarta-feira às 6 horas teremos reunião de oração, então 6 horas da manhã, aqueles que tiverem disponibilidade, venham para este lugar para nós estarmos orando, continuando semeando, né, plantando aquilo que nós cremos que veremos nesse tempo. Sábado que vem, irmãos, importante, né? Essa semana tem um feriadão, dia 21 é feriado, dia 23 é feriado, vai ser o carnaval fora de época do Rio de Janeiro, né? Então vai ter desfile de escola de samba, acho que vão ter blocos também, eu vi em algum lugar uma agenda de blocos, e nós vamos ter um movimento, junto com aquelas igrejas que nós temos trabalhado há muitos anos, né, na época do carnaval, de oração, de intercessão, né, nós entendemos que devemos estar na cidade orando, clamando ao Senhor, e no dia 23, sábado que vem, a gente vai estar unido, junto com o Ministério Terra Fértil de Joaíba, Ministério Caminho Santo de Bangu, Ministério Corban de Sepetiba, e
Isso, tem uma igreja batista de Sulacap, né? Tem algumas igrejas que a gente caminha junto, que a gente vai estar junto para um tempo de oração, intercessão, um tempo da gente, né, tá ali clamando a Deus pela nossa cidade, adorando a Deus juntos como igreja. Então vai ser semana que vem, dia 23, no feriado, às 17 horas, lá em Uaíba. Eu vou botar nos grupos essa semana, amanhã vou colocar, a gente fez uma arte que a gente vai divulgar nas redes sociais, e vamos colocar nos grupos também o endereço, para quem for de trem, é fácil chegar de trem lá, e para quem for de carro vai ter o endereço lá. E se alguém tiver interesse de ir e precisar de carona, entre em contato, a gente tenta facilitar aí com as pessoas que vão, né? Nosso Ministério de Louvor deve estar tocando lá junto, então vão ter alguns carros que vão, né? E gostaríamos de incentivar muito, né? Um tempo especial, a gente tem 2 anos que a gente não faz nenhuma atividade junto com eles, assim, junto presencialmente, né? Fizemos no Carnaval um tempo de adoração aqui, que cada igreja também fez na sua, mas esse tempo junto lá vai ser nesse dia. Então, das 17 às 21 horas, vamos estar lá, né, nesse movimento de oração, de adoração, que vai ser muito importante. Então, incentivamos a todos que vocês vão, a gente vai colocar e divulgar essa semana mais massivamente isso nos grupos. Dia 30 de abril, teremos a inauguração oficial do nosso templo. Então, como vocês veem, essa semana a gente avançou bem, né? Aqui no salão de baixo está praticamente quase pronto, faltando pintar, basicamente. Eu acho que todos os elementos principais aqui do salão de baixo já foram. A gente concretou aqui à frente, né? Já muda muito o aspecto de como estava antes. Essa semana a gente vai concretar aqui a lateral, vai terminar alguns acabamentos. Essa semana a gente vai começar a voltar, o retorno do mutirão, né? Alguns irmãos têm nos ajudado a pintar boa parte da igreja, então, segunda, terça e quarta vão ter alguns irmãos, e se você tem disponibilidade de estar aqui, né? Segunda, terça e quarta, a partir de que horas? 5 da tarde? A partir das 5 da tarde, se você trabalha e só puder chegar mais tarde, chegue mais tarde, o que vai ser o meu caso. Mas venha, né? Se você puder estar nos apoiando aí, a gente vai precisar pintar esse salão aqui de baixo, pintar as partes de trás, né? Para que na última semana a gente coloque piso aqui atrás, tudo que está faltando e, né, termine algumas questões. Aqui está bem escuro, então você não está vendo, mas a gente já pintou a parede aqui de fora, na parte alta dessa fachada lateral aqui, a gente já pintou, e a parte baixa a gente vai pintar. Quer dizer, a gente pintou não, né? A gente contratou alguém para pintar, e a parte baixa a gente vai pintar essa semana. Quer dizer, não sei se essa semana, mas vamos pintar nesses dias de mutirão. Então, aqueles que puderem vir, a partir de amanhã, segunda, terça e quarta, às 17 horas, a partir das 17 horas, venha para contribuir, né? Não importa se você é um grande pintor ou não, né? A maioria não é, mas temos uns 3 ali, 4 que salvam isso aí, que vão levar esse time nas costas, e a gente fica ali apoiando, pegando alguma coisa, limpando alguma coisa, subindo, que é mais ou menos o meu caso, né? O Schubert manda fazer, a gente faz, o Gabriel manda fazer, a gente faz, a gente vai obedecendo as ordens de quem sabe fazer e dando algum apoio naquilo que for necessário, ok? Então, dia 30, irmãos, a gente já divulgou nas redes sociais lá uma arte, né, sobre esse dia. Convide pessoas, né? A gente tem convidado nossos vizinhos da rua, a gente vai convidar todo mundo que trabalhou nessa empreitada. Então, a gente vai ter aqui bastante, né, nesse aspecto que a gente tem tido de buscar as pessoas que não conhecem Jesus, a gente quer trazer para esse ambiente essas pessoas, vizinhos, pessoas que trabalharam na obra, né? Nós estamos orando, esteja orando por esse dia, para que seja algo impactante que vai acontecer nesse lugar, né? Porque nós queremos, no fundo, colher vidas, claro, dar um tempo de adoração, de gratidão por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, né? Nós carregamos uma palavra há muitos anos, né? Edinaldo e Lídia vão lembrar dessa palavra, que nós carregamos há muitos anos, que é a obra... Calma. A obra física tem um reflexo na vida, na obra... Não, calma aí, não é essa frase, a construção está errada, calma. Isso, a construção espiritual acompanha a obra física, ou vice. Mas entenderam, gente? Eu não sei se a frase está bem elaborada, eu não preparei essa frase antes, mas vocês entenderam, né? Que existe um paralelo entre o que acontece nessas paredes aqui, nesse ambiente físico, com o que acontece no mundo espiritual relacionado a essa igreja. Então, nós nunca fizemos uma transformação tão grande nesse prédio como dessa vez. Então, nós cremos que isso simboliza uma transformação poderosa em nosso ministério, na forma de sermos igreja. Amém? Então, dia 30, cremos que vai ser um dia especial para nosso ministério. Então, não deixe de vir, não deixe de estar presente, ok? E divulgue isso para quem você achar que tem que estar com a gente aqui. Amém? Vamos começar na primeira semana de maio, né? A escola de líderes, né? Nós temos falado sobre os grupos caseiros, sobre a igreja nas casas, sobre nós abrirmos nossas casas para que pessoas possam acessar esses grupos. O retiro foi muito interessante isso, né? Eu tinha no meu grupo lá pessoas que não são
crentes que não são, né, estão muito no início da sua caminhada na fé, e como esse momento menor, ele é importante para essas pessoas se abrirem, falarem. Então nós cremos que algo vai acontecer de poderoso em nossas casas, e nós estamos preparando pessoas para liderarem esses trabalhos nas casas, né? Então quando a gente fala escola de líderes para esse trabalho nas casas, essas células que vão acontecer nas casas, tá? Então, né, todos podem participar, todos aqueles que são pessoas nascidas de novo, que têm uma vivência com o Senhor, que têm buscado ao Senhor, que querem frutificar nesse tempo, né? Não quer dizer que todo mundo que vai participar já vai sair daqui, né, 3 meses depois liderando uma célula, mas quer dizer que você vai estar preparado para algum momento Deus te usar com isso, ok? Então, na primeira semana de maio, primeira terça-feira de maio, qual dia cai? Dia 5, 3 de maio, a gente começa terça-feira. A gente já colocamos nos grupos, né? O formulário, vamos continuar reforçando isso, né? Você pode vir presencialmente, a gente vai estar aqui presencialmente, alguns vão, né, tem pessoas das igrejas de fora que vão estar acompanhando, alguns daqui que não podem vir para cá presencialmente, vão estar acompanhando isso online, mas a gente também vai estar aqui presencialmente, ok? Acho que é isso, ok? Então, passar a palavra para o Léo, que vai trazer a palavra esta noite. Boa noite. Amém, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui depois daquele retiro abençoado. Foi muito bom aquele tempo que a gente teve lá. Mas antes queria saudar nossos visitantes, Edinaldo, Lídio, Israel e Natália. O Edinaldo continua com aquele negócio, né? Ele adora fazer uma bateria assim, né? Eu reparei, é muito bom, cara. Assim, fiquei ali atrás ali, caramba, o Edinaldo não... não é bateria que ele toca? Ele toca uma bateria quando ele está adorando assim, cara, muito legal. Edinaldo, muito bom rever vocês aqui. Eu me lembrei de uma vez que a gente estava lá no Morro do Fubá, quando a gente tinha aquele trabalho lá, né? Eu lembrei que acho que foi um trabalho do Semente do Futuro. Foi do Semente do Futuro? Acho que estava iniciando. Acho que foi você, Lídia, que estava... Acho que era uma coisa com criança. Eu estava ali atrás e eu me lembrei disso. Eu me lembrei, vocês dois conversando comigo algumas coisas e tal, falando coisas em relação ao ministério e tal. Eu me lembrei disso. E, assim, sou grato a Deus pela vida de vocês. E segundo, eu estou arrebentado, né, pessoal do retiro. Minhas coxas estão doendo muito, tá? Eu não vou pedir substituição, porque eu acho que o Ju também deve estar com dor. O Paulo não. O Paulo está tranquilão. O Paulo e a Inês podem me substituir. Né? O Juninho não foi, né? Está tranquilão. Juninho, eu percebi que eu estou velho para atividade. Eu acho que eu não tenho mais condições. Eu queria confessar, Pedro, que você é muito melhor do que eu no futebol, tá? E também queria dizer que, assim, ele me bateu demais nesses dias. Em todos os jogos, ele me bateu demais. Aí, tá vendo? Alguns eu percebi que não tem mais respeito nenhum comigo. Eu percebi isso, entendeu, pastor? Eu percebi isso, foi claro para mim. Estou com o dedo machucado, o Pedro me empurrou. Ou seja, estamos aqui à base de Dorflex, alguns, mas a gente está muito feliz pelo aquilo que aconteceu lá. Eu estou muito feliz. Eu estou extremamente feliz, né? Eu fui líder de um grupo, que eu batizei esse grupo de o grupo dos coroas, né? Que só tinha galera de 40, mais novinho tinha 39, que era o Bruno, né? E, cara, eu fui muito abençoado. Eu fui extremamente abençoado nos 3 dias ali das reflexões, e hoje foi muito bom. Foi muito bom. Cara, eu fiquei ouvindo o Anderson da Maria, o Kleber, o Alberto. Foi muito bom. Eu vi aqueles caras abrindo o coração, e a gente está podendo ali orar um pelo outro. Cara, foi demais. Foi demais. Aquela sexta-feira foi demais, quando a gente começou a orar um pelos outros na questão de cura. Foi demais. Foi na sexta, né? Foi demais. Existia um ambiente, assim, extremamente espiritual. Em todos os dias e em todas as situações. Café da manhã, almoço, janta, piscina.
Futebol também. Alguns irmãos exageravam um pouco, mas também era espiritual, né? Também era espiritual, né? E, para variar, os solteiros nunca ganham dos casados. Nunca ganharam. Nunca, Paulo, nunca. Tu já não jogou dos casados? É claro, se você jogar, aí que a gente não perde mesmo, Paulo. Isso que não perde mesmo. Então, assim, nós nunca perdemos. Mas foram dias muito bons. E interessante que Deus me deu uma palavra para hoje, que é sobre compaixão. E eu senti um ambiente de compaixão naquele lugar. Pelo menos no meu grupo, eu senti bastante. Hoje, no meu grupo, na minha reflexão... Roberto, também, saudações rubro-negra, nós ganhamos hoje 3-1 de São Paulo. Cadê o Lucas? 3-1, chora. Eu senti hoje um ambiente de extrema compaixão no meu grupo. Era eu, Kleber, Bruno, Anderson e Alberto. E o Márcio, exato. E os caras ali contando a vida deles, a gente orando pelos outros, e todos chorando um pelos outros. A gente começou a reflexão e tal, como foi o retiro. Primeiro perguntei para o Bruno Viana, né, que é o primo do Kleber e da Cláudia, né? Falei, Bruno, o que foi mais legal para você no retiro, né? Que ele é especial, né? O que foi mais legal para você no retiro? Ele falou, o culto. O culto foi muito bom. Falei, mas sim, teve mais alguma coisa assim? A palavra da apóstola foi muito boa. Tu vê que está extremamente ligado em tudo que estava acontecendo. E logo depois o Alberto falou a mesma coisa. O Alberto falou, eu nunca tinha entendido como eu entendi hoje a questão dos dons do Espírito. E a conversa foi, e a gente começou a se abrir, começamos a contar dificuldades, depois nós tivemos, não sei se vocês repararam que a gente demorou, nós passamos, a gente terminou, era para terminar, tá puxando minha orelha, né, tô falando que era para ir até às 11, né, mas rendeu, 12:30 nós acabamos, porque a gente começou a orar um pelos outros, e a gente começou a chorar uns pelos outros, e foi muito bom. O Anderson contando as dificuldades, eu contando as minhas dificuldades, e o Kleber, o Alberto, o Márcio. Como foi bom o Márcio estar ali com a Simone, gente. E a gente está ali orando com o Márcio, chorando com o Márcio, sofrendo junto com a dificuldade que o Márcio e a Simone estão passando. Eu não sei se vocês repararam, como que a Simone estava andando diferente no retiro. E a gente abraçou o Márcio ali, cara, começamos a orar com ele. E como que ele estava feliz, ele falou para a gente, Márcio, se você estiver me assistindo, Márcio, posso falar, Márcio, do testemunho? Acho que pode, não vou falar tudo, mas... Cara, o Márcio falou que não ia para o retiro. Ele falou que sempre quando tinha retiro, o trabalho dele é meio difícil e tal, ele não fazia muita força, mas ele falou, eu vou. E como que foi bom, cara, ver o Márcio, a Simone ali no retiro. Para mim foi muito bom. Eu passo por tempos de luta com a minha esposa lá em casa. Como que foi bom esse final de semana, cara. Cara, como que foi bom ver minha esposa ali, cara. Na quinta-feira era o dia da quimioterapia dela. O médico liberou ela esse final de semana. E como que foi bom a gente estar ali, cara, aqueles 3 dias, 4 dias. Que ambiente que existia naquele lugar. E é disso que eu queria falar um pouco nessa noite, esse ambiente, sabe, que precisa ser gerado entre nós, compaixão precisa ser gerada entre nós. Kleber orou por mim, cara.
Como que eu senti a presença de Deus, o Kleber orando por mim, ministrando sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha esposa. O Kleber orando por mim, chorando comigo, ministrando sobre a vida da minha filha. Como que foi bom. E o nosso Deus, Ele é um Deus compassivo. E a gente que está falando de frutificação, e a gente que está entrando numa nova visão, e a gente que vai abrir as nossas casas, isso tem que ser gerado dentro de nós. Compaixão. Nós temos que atingir a plenitude na compaixão, na misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus compassivo. O Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que você adora, é um Deus que se compadece das pessoas e chora. O teu Deus é um Deus que chora. Já parou para pensar nisso? O nosso Deus é um Deus que chora e que sofre. E assim devemos ser nós. Eu queria ler um texto para a gente começar. E se você quiser interromper a mensagem, você fica à vontade. O pessoal que foi no retiro também, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Êxodo 33. Êxodo 33. Vamos ler um texto aqui. Hoje não tem data show aqui, né? Êxodo 33. Vamos ler o versículo 18. Né? Essa passagem aqui é logo após Moisés ele ter destruído lá as tábuas, depois ele sobe de novo, né? Deus manda ele subir de novo ao monte, vem a segunda tábua e tal, tem um bezerro de ouro, né? É esse contexto. Vamos ler o versículo 18 primeiro. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Moisés pede para Deus mostrar a glória, e Deus fala que vai passar diante dele, vai proclamar o nome. Deus vai dizer quem ele é. Vamos continuar então. Vamos pular para o 34. Capítulo 34, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso. Como está na outra versão? Clemente. Deus se apresenta diante de Moisés como um Deus compassivo, clemente, misericordioso. Alguém tem alguma outra versão? Longânimo, piedoso. E quando eu pensava nessa mensagem, Deus falava comigo. Eu dei um nome, né? Mas não sei se... Bota na transmissão aí se der para colocar ainda. O meu nome é compaixão. O nome de Deus é compaixão.
Quando ele se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou um Deus compassivo, meu nome é compaixão, e misericordioso. Isso faz total diferença na nossa caminhada. Isso faz total diferença nesse tempo. Porque nesse tempo de transição, nesse tempo de frutificação, como é que você vai apresentar esse Deus que você serve? Esse Deus que você serve, Ele é cheio de compaixão. Ele é misericordioso. Vamos ler outro texto? Vamos ler João 1. Estou com uma dificuldade aqui no dedo ainda por causa do Pedro, cara. Ele me jogou no chão, caí com coisa assim, mas ele, gente boa. Sério mesmo, caí assim, ó. Bom, teu dedão assim. Mas não estou com raiva dele, não. Vai ter o próximo, retira aí, a gente vai esforra. Como eu já falei, eu já não estou sem condições mesmo, então vou deixar para lá. João, capítulo 1, versículos do 14 até o 18. Então Moisés, ele pede para Deus mostrar a glória, e Deus se apresenta para ele como compaixão. Ele apresenta a glória dele como compaixão. Mas aqui a experiência é outra. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se apresenta a Moisés como um Deus compassivo, misericordioso, clemente, piedoso. E quando ele se manifesta na terra, ele se manifesta como um Deus cheio de graça. O nosso Deus, Ele é um Deus cheio de graça. Jesus Cristo, Ele é cheio de graça. Vamos continuar, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Irmãos, isso é importante. As pessoas vão entrar na nossa casa. As pessoas vão entrar nesse lugar. E vai entrar na tua casa, e vai entrar nesse lugar, gente diferente de você. Eu estou orando para que entre pessoas aqui nesse lugar, bem diferente de mim e de vocês, que a gente sabe, a gente está acostumado a viver muito aqui, ver essas mesmas carinhas, a gente sabe, a gente compartilha de tudo que acontece na vida de um outro. E aqui é uma igreja muito boa, mas aqui vai entrar gente com diversas dificuldades, diversos problemas, com diversas demandas. E nós temos que ser um povo totalmente repleto de compaixão. Porque isso vai fazer total diferença. Eu disse que o nosso Deus é um Deus que chora. E eu gosto dessa expressão. Quando eu leio na Bíblia versículos e situações que Jesus estava e ele chorou, isso mexe demais comigo. Eu fico pensando em Jesus no caso lá da viúva, lá de Naim. O filho dela morreu, o único filho dela morreu, e ela é uma mulher viúva. Consegue sentir o drama?
Aquele menino era um arrimo de família. E Jesus está lá caminhando, e uma multidão com ele, e ele para. E ele se compadece daquela mulher, e ele toca naquele menino, e ele ressuscita. O que fez Jesus Cristo ressuscitar aquele jovem? Ninguém pediu nada para ele. A mulher nem chorou. Não houve súplica. Não aconteceu nada. Ele simplesmente para, se compadece daquela situação que era dramática, que são situações que a gente vê quase sempre. Ele para e ressuscita aquele jovem. Com extrema compaixão por causa daquela mulher e por causa daquele jovem também. Ele para e se compadece. Pense nesse Deus. Mesma coisa é na situação de Lázaro, quando ele ressuscita o Lázaro. Irmãos, Jesus Cristo falou para os discípulos: eu vou ressuscitar o Lázaro. Ele se encontra com a Marta e fala: eu vou ressuscitar. Ele é Deus, ele pode fazer. Ele faz o que ele quiser. Basta apenas uma palavra, ele ressuscita. Mas ali é um ambiente de extrema comoção. E a Maria, quando vai se encontrar com ele, vai aquele pessoal todo que está no velório. Quando Jesus vê aquela comoção, não dá. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Messias. Ele iria ressuscitar o Lázaro, ele sabia que ele ia ressuscitar o Lázaro, mas ele chora. Mas ele chora. Ele se compadece. Ele sofre. Porque ele nos conhece. Conhece a nossa dificuldade. Acho que deve ter uns 15 dias atrás eu fui num velório. A gente estava lá na casa da Diná, né, naquele encontro dos pastores. Naquele momento que a gente estava lá de noite, né, aí um amigo dispara aqui no grupo aqui, um grupo aqui dos colegas aqui quando eu servi o exército. Aí um colega dispara aqui: irmãos, preciso de oração, me ajudem aí, preciso de oração. Naquela hora ali, eu peguei ali, olhei, meu irmão tomou uns tiros, não sei o que aconteceu, eu preciso de oração. Falei, caramba, não sei o que, aí mandei mensagem rápido e tal, faleceu. No domingo, aí teve o velório dele. Né? Aí, cara, se você toma uns tiros, né, você já começa a pensar, cara, o que houve? Bala perdida, estava num lugar onde não era para estar e tal, está envolvido com alguma coisa. Você começa já a pensar em um montão de coisa. E eu fui nesse velório. Cheguei lá e tal, aí ele estava lá. Essa pessoa tinha, se eu não me engano, 4 ou 5 filhos, e um ambiente de extrema comoção. E eu estava lá por causa do meu amigo, mas não deu, irmãos. Ele me contou um pouco da história, do que aconteceu, né? Parece que estava no lugar errado e tal, ele contou um pouco da história que aconteceu. Mas, sabe, não vem ao caso. O motivo daquilo ali não vem ao caso. Quando eu vi o filho do falecido, um garoto de 10 anos, chorando, não tinha como segurar. Eu fiquei extremamente comovido com aquela situação e chorei. Como que foi dolorido? Eu acredito que a gente vai passar por algumas situações dessas. Que a gente vai ajudar pessoas, a gente vai, salvar pessoas, a gente vai mudar situações de pessoas quando a gente for extremamente compassivo. E você saber que o teu Deus é um Deus compassivo e misericordioso é importantíssimo. Porque a tua pregação, a tua palavra vai mudar. Eu lembro que uma vez eu estava viajando, eu não me lembro qual ano, mas eu estava numa praça com a Jane, com a Larissa e tal, não sei o quê. Aí a praça estava muito cheia, eu acho que era período de férias ou período de carnaval.
Aí eu lembro que tinha um ar livre. Tinha um ar livre, né? Uns irmãos pentecostais lá no ar livre e tal, não sei o quê, muita gente. Aí eu parei para prestar atenção na mensagem, né? O pessoal ali e tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, legal. Caramba, pô, os irmãos estão aqui pregando, pô, que bom, cara. Carnaval e tal, não sei o quê. Aí eu parei para prestar atenção na mensagem, Paulo. E a mensagem era contra os homossexuais. Irmãos, era assim, terrível. Eu não sei que evangelho era aquele, eu não sei que boa notícia era aquela. Eu não sei que boa notícia era aquela. Eu ouvi o cara falar que os homossexuais iam queimar no mármore do inferno. Eu acho que essas pessoas coisas de novela, não é não, pessoal? Acho que é, né? Mas assim, para mim não detalhar as coisas, assim, coisa terrível. Não tinha nada de boa notícia. O que tinha era ódio. Disfarçado de palavras de Deus. Ódio extremo. Porque eles são diferentes. Abriu a Bíblia, falou a palavra de Deus, sem nenhum espírito de Deus. Cara, me deu vontade de conversar com eles. Mas eu falei, cara, não vou fazer. Irmãos, não tem nenhum povo que ame mais os homossexuais do que nós. Não tem nenhum povo. O povo que ama os homossexuais somos nós, os cristãos de verdade. Vou repetir para toda a terra. Não tem nenhum povo como nós, cristãos, que ame mais os homossexuais. Nós amamos eles. Não há diferença. Deus os ama quanto ama a gente. Nós que somos héteros. O amor de Deus é igual. E eu fiquei extremamente triste com o nível de evangelho, de pregação que aquelas pessoas tinham. E isso tem mexido comigo nesse tempo. Isso tem mexido comigo nesse tempo. Eu tenho andado em ambientes, quer dizer, eu ando em alguns ambientes que é impossível eu não me comover e não chorar. Eu acredito que Deus quer levar a gente em alguns lugares, em alguns ambientes, em algumas situações, aonde Ele quer que a gente chore, se compadeça. O que é compaixão? Compaixão é você sentir a dor do outro, é você sofrer com a necessidade alheia. E o que é misericórdia? Misericórdia é algo mais no sentido de ação. Porque a gente clama por misericórdia. A gente não clama por misericórdia? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E quando Ele vem com a sua misericórdia, com a misericórdia dEle, Ele nos livra do mal, Ele nos cura, nos perdoa. Deus quer nos levar a isso. E a gente precisa mudar a nossa cabeça, nós precisamos mudar a nossa mente. Precisamos mudar a mentalidade. Precisamos ser um povo compassivo. E eu tenho pensado muito nesses dias sobre essa questão do chorar de Jesus, dele se compadecer das pessoas, de se compadecer das situações, porque é algo extremamente humano. Isso chama muito a minha atenção. Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso general, mas Ele é extremamente humano. Jesus é extremamente humano. Ele se compadece de nós. E eu comecei a pensar no processo que acontece às vezes na nossa vida. Como que foi o processo na vida de Jesus? Ele era Deus,
vem como forma humana, vive nessa terra, morre na cruz e ele é exaltado. Esse é o processo que acontece na vida de Jesus. Esse deveria ser o processo que deveria acontecer na nossa vida. O nosso novo nascimento deveria nos fazer pessoas melhores, mais humanos. Mas só que parece que às vezes não acontece isso. Parece que às vezes quando você se converte, você vai se distanciando das coisas humanas da vida. Parece que você vai começando a se sentir melhor. Parece que você vai começando a fazer diferença entre as pessoas. Entende o que eu estou falando? O processo de santidade na nossa vida deveria nos fazer mais humanos. Mas o processo de santidade, às vezes, na nossa vida, quer nos levar sempre para o céu, uma coisa que parece que é somente nossa, de um direito só nosso, e parece que nos distancia das pessoas. Quanto mais nós formos santos, mais seremos humanos, mais conseguiremos olhar para as pessoas, mais nos compadeceremos das pessoas. Isso é ser santo para mim. Eu me compadecer das pessoas, para mim, é questão de santidade. E eu queria pensar aqui com vocês num texto. Preparei esse. Aliás, vou ler esse texto aqui. Colossenses. Colossenses 3. Colossenses 3, 12 a 14. Vamos lá? Colossenses 3, 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Ele se apresenta como Deus compassivo. João entende que ele é um Deus cheio de graça. E ele diz que a gente precisa se revestir de profunda compaixão. A nossa vestimenta, a nossa farda, se assim eu posso dizer, é uma farda de compaixão. Quando você sair na rua, você sabe que você está revestido de compaixão. Quando você estiver no ônibus, você está revestido de compaixão. Quando você estiver no metrô, você está revestido de compaixão. Eu estava contando lá no retiro que o Marcos da Roberta estava lá no retiro, né? Aí outro dia eu estava no metrô, aí uma menina começou a passar mal no metrô. Aí começou a passar mal no metrô, eu falei, meu Deus do céu, começou a passar mal, estava um pouquinho afastado, falei, vou descer e vou orar com ela, e tal. Aí eu desci no vagão, quando eu olho, veio o Marcos correndo. É segurança lá do metrô, né? Aí veio o Marcos correndo com o pessoal do metrô e tal, aí eu fiquei assim, ele nem percebeu que eu estava ali, mas aí eles já foram acudindo, eles têm todos os procedimentos dele e tal. Aí eu falei, cara, eu fico e tal, aí eu voltei pro vagão. Mas eu fiquei ali, o dia pensando, falei, cara, será que eu errei? Me despertou a casa daquela menina que está passando, mas será que eu errei e tal? Mas eu vi que ela já estava recuperando já. Depois eu liguei para o Marcos. Liguei para o Roberto, que eu tinha o telefone dele, depois eu liguei para ele. Né? Aí ele falou, não, ali foi um caso simples e tal. Ela acho que não tinha se alimentado direito e tal, mas ele falou, eu orei com ela, eu ministrei com ela. E ele começou a me contar dos casos que acontecem no metrô. Ele contando para a gente lá no retiro.
E ele falou que lá no metrô, assim, são várias situações que acontecem. E ele falou que lá no trabalho dele, ele ora com as pessoas lá. Pessoas que passam mal lá no trem, ele ora com as pessoas. Ele falou, Léo, não é uma situação não, são algumas situações que eu estou sempre ministrando pessoas diferentes. Porque esse cara vai para o trabalho dele, mas ele está revestido de compaixão, de amor, de bondade, de humildade. A gente estava num debate lá, conversando, a gente não estava nem falando muito sobre compaixão, mas a gente estava falando um pouco nesse sentido. O Alberto e o Kleber estavam falando sobre ajudar pessoas. Porque às vezes existe uma polêmica, né? O cara, Juninho, te para no sinal e te pede um dinheiro. Cara, qual é a nossa primeira atitude? Será que é fechar o vidro e virar a cara? A gente estava discutindo sobre isso. Será que dar R$2 realmente alimenta aquela coisa do espírito de mendicância? Será que... Eu lembro que quando a gente faz trabalho com morador de rua, o que mais eles falam, que sofrem, não é o fato de estar dormindo na rua. Também não é questão de alimentação, porque ele até come bem, né? E come bastante. Não é verdade? Às vezes a gente chegava para fazer o trabalho de morador de rua, Juninho, o cara tinha 5 quentinhas lá, dormindo lá com ele. Não é? Fizemos até churrasco já uma vez, sabia? Fizemos um churrasco. Então não é comida, mas os caras falavam, quando as pessoas passam perto de nós e viram o rosto, isso é terrível. É isso, Jael, que a gente ouvia? Que a gente ouve. E uma das coisas também, eles sempre falavam, e outra coisa que é terrível, quando a família nos abandona. A indiferença das pessoas e o abandono da família são essas duas coisas que são terríveis que acontecem com os moradores de rua. Ou seja, falta de compaixão. Nós vivemos numa sociedade que não tem um olhar compassivo, não tem. Existe um olhar de desprezo. E nós não devemos ser assim. Eu sei que a questão de segurança pública é séria nessa cidade. Eu sei que de vez em quando disparam muitas coisas, né? Não abre o vidro, o cara jogar o líquido lá e passar lá. Eu sei que tem várias dessas coisas. Irmãos, mas não sejam indiferentes. Deus pode fazer algo numa conversa simples. Cara, dói demais quando eu vejo um garotinho de 5 anos, 6 anos ali no sinal ali. Dói demais. Era para estar na escola. Não podemos ser indiferentes a essas situações. Marcos 10. Prometo que eu não vou demorar. Eu queria ler esse texto que é a cura do cego, e a gente falar brevemente sobre esse texto, e a gente ir embora para casa. Marcos 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Tem algumas versões diferentes nesse 52, não tem? Tem alguma versão diferente? Versículo 52. Amém. Vá, que a tua fé te salvou. Então, irmãos, esse texto aqui é um outro texto da compaixão de Jesus. E é uma história, assim, dramática, porque ele era cego, mendigo, e o texto diz que ele é filho do Timeu, né? Bartimeu não é o nome, né, Jonas? Bartimeu não é o nome, significa filho. Então a gente sabe que ele tem família, mas ele é cego, mendigo, está à beira do caminho, porque a família dele abandonou ele. E aqui diz que ele recuperou a visão. Em algum momento ele tinha visão. Então é uma história dramática. E Jesus está vindo com a multidão. É muita gente que está lá com Jesus. É tipo marcha para Jesus. Não sei se vocês me entenderam. Não sei quantos entenderam a minha ironia. É tipo uma marcha. A multidão está vindo. E a multidão não está conseguindo enxergar o drama daquele homem. Que tinha visão e que não tem mais visão. Que tinha uma família e que não tem mais uma família. Que agora vive à beira do caminho abandonado. Mendigo. E a multidão está repreendendo ele. Jesus está passando e a multidão está repreendendo aquele homem. Não importune o mestre. Por isso eu digo que é extremamente importante a compaixão nesse tempo. Porque parece que a gente vive esse tempo de pouca compaixão. Mas ele ouviu que Jesus ia passar. Que Jesus estava passando, melhor. Ele ouviu que Jesus estava passando naquele lugar. É claro, ele era cego, por isso que ele ouviu, né? Ele não viu. E é a melhor notícia que ele poderia ter. Jesus estava passando naquele lugar. Pessoas vão entrar aqui nesse lugar. Nesse estado. Talvez não com uma cegueira física, mas espiritual. Homossexuais, pobres, mendigos vão entrar aqui como já entrou. Pessoas com diversos problemas. Ex-traficantes podem entrar nesse lugar. Ou traficantes podem entrar nesse lugar e largar as armas, e largar as drogas. Prostitutas podem entrar nesse lugar. Aliás, queremos que entre nesse lugar. Pessoas com doenças precisam entrar nesse lugar e serem curadas nesse lugar, porque a maior notícia que elas vão ter é que Jesus está nesse lugar.
nós já ministramos algumas vezes, Ele está no meio de nós. E aquele homem, ele sabe que Jesus está passando. E ele conhece tudo ele conhece um pouco sobre teologia, porque ele fala, filho de Davi. Ele sabe que Jesus é o Messias. Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ele sabe que aquele momento é o momento da vida dele. Ele sabe que aquilo ali pode mudar a vida dele. E a multidão não deixa. Mas Jesus para. E Jesus fala para a multidão, chamem ele aqui. E isso é para você e para mim. Jesus está dizendo para a gente, eu quero que vocês parem. E chamem eles. Eu tenho orado para, cara, assim, para todo quanto é tipo de gente entrar nesse lugar. Gente, às vezes eu abro a minha janela, porque eu sinto um cheirinho de maconha subindo, aquele cheirinho subindo. Cara, isso é crime, maconha é crime. Sinto aquele cheirinho, sabe? E eu olho na minha janela e falo, cara, não é legal. Não é legal. Mas qual é o sentimento correto que eu tenho que ter com aquela pessoa? Se compadecer dela. Orar por ela. Crer que Jesus Cristo pode salvar ela. Mas às vezes não é isso que acontece, vem uma repulsa. E a gente não gosta de ver aquela cena. E a gente fica com raiva daquela cena. Está na... Amém. Me incomoda mais eles perturbar que eu não consigo passar com o carro. Sim. Cara, sim. Eu sei que sabe, Deus pode tirar eles dessa situação. Eu sei disso. A minha oração precisa ser uma oração certa. Eu preciso me compadecer e orar por aquela situação. E orar por aquela pessoa. No retiro também a gente estava conversando com quem? Com o Roberto. Cara, a gente estava conversando com o Roberto. Roberto é advogado. E o Roberto estava contando as experiências dele no presídio. Quantos já tiveram... Já foi no presídio? Visitar? Quantos já visitaram? Alê? O Alexandre levantou a mão, pessoal. O Alexandre levantou a mão. Eu já fui visitar uma pessoa no presídio. Cara, assim, a gente precisa falar dessa coisa, porque hoje, quando um cara é preso, o que a gente ouve é o quê? Agora ele vai ver o que é bom para tosse, vai sofrer. Gente, sistema prisional não deveria ser um sistema vingativo. Deveria ser para recuperar o cara. Mas não, é ódio puro. Cara, eu vejo gente que está frequentando culto comigo, falando que bandido bom é bandido morto, e quando cair lá vai ver o que é bom para tosse, e é isso mesmo. Não é o Estevão, não, nunca ouvi o Estevão falar isso, não. Você está falando que Juninho, deve ser você, Juninho. Não é o Estevão, nunca ouvi ele falar isso, não. Estevão tem um coração bom. Cara, é impressionante. É impressionante. Se o Roberto quiser falar, ele tem o microfone. Mas eu visitei uma pessoa no presídio que... Primeiro, quando eu cheguei lá para visitar a pessoa, tem muito tempo atrás. Eu fui visitar essa pessoa, né? Aí estou lá, a Jane também foi comigo, aí fui visitar a pessoa e tal, não sei o que, até conversei com ele.
Eu conhecia mais uns 3 ou 4 lá. Eu falei, ô Roberto, eu nem conversei direito com a pessoa que eu fui visitar. Conversei com um, com o outro, com... Eu falei, caramba. Eu falei, cara, como é que tu veio parar aqui? Quer dizer. Mas para resumir, quando eu saí de lá, Jô, não tinha como não chorar. Não tinha. Cara, eu saindo e aquele cara ficando ali. Presídio é algo terrível, algo extremamente opressor. O cara, é quase certo que o cara vai cair ali e vai sair pior. Eu tive um primo que foi preso, pouco tempinho atrás. Aí ele ganhou liberdade, né, condicional, ganhou a liberdade. Aí foi me visitar. Recém-casado, foi lá me visitar. Roberto, não estava conseguindo mais falar com ele. Gente, ele só falava um negócio de gíria, um negócio de comando, um negócio de não sei o... Eu falei, cara, eu não estou conseguindo conversar contigo. Ou seja, não há intenção de recuperar a pessoa, há intenção de ferrar a pessoa. A igreja pode intervir nisso. A igreja precisa orar, se compadecer pelos presidiários e se compadecer pelos ex-presidiários. Pouco tempo atrás eu conversei com um ex-presidiário. Ele pegou 14 anos e cumpriu 7 por 157. Que é assalto, tem ameaça, né? Ameaça é assalto à mão armada, né? Não é que eu sei muita coisa não, tá, doutor? Mas... Cara, eu conversei com o cara assim, fiquei com pena. Ele falou para mim, isso foi pouco tempo, naquela situação. Ele falou, cara, tem 14 anos que eu já cumpri pena. Eu não consigo trabalho. Cara, eu não consigo. Eu já fiz curso disso, eu fiz curso daquilo. Cara, quando eu boto... Cara, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Quando eu coloco lá, eu não consigo. Ele falou para mim, a minha vida está acabada. Ele cumpriu 14 anos, Estevão. 14 anos, acabou. Mas o cara está marcado, estigmatizado, é ex-presidiário. Não tem vez. Nesse país, não tem vez. E o ódio é alimentado nesse país, infelizmente. E a gente sabe muito bem que com Jesus não é assim, pessoal. Com Jesus não é assim. E é a situação desse cego, e várias situações que podem entrar aqui. Jesus Cristo está no meio de nós. E é a melhor notícia que pessoas vão receber neste lugar. Nós já passamos por isso. Eu nunca roubei. Eu nunca fumei. Eu nunca cheirei. Mas eu já fui um adúltero. Posso dizer que eu fui um adúltero. Eu namorava a Jane, eu já adulterei. Eu já tive outras mulheres. E esse Deus não me pegou? Não mudou minha vida? Não se compadeceu de mim? Qual é a diferença? Qual é a diferença para o homossexual? Não pode mudar a vida dele como mudou a minha? Ele se compadece. Fico pensando na situação terrível de pessoas que têm enfermidades crônicas. Ter doença crônica nesse país é algo terrível. Tu vai parar no SUS, meu amigo. Se você não tem plano de saúde, é terrível. O meu tio estava vivo, estava com uma demência e tal, não sei o quê. Eu cuidava dele, eu e um primo meu, a gente cuidava dele e tal, não sei o quê.
todo dia. Era eu um dia e o meu primo no outro dia. E qual era a rotina? Eu ia naquele dia lá para dar banho no meu tio. O meu tio era maior do que o Júnior. Todo dia eu dar banho no meu tio, tá? Banho. E todo dia eu limpar cocô. Todos os dias. E ele cuidando, levando para o hospital, que não sei o quê. Hospital público. E o negócio foi piorando. Aí o médico falou, cara, tem que fazer uma... Como é que é? Da cabeça? Tomografia. E marcamos na tomografia. Jô, está esperando até hoje, morreu. Morreu. Nós temos pessoas extremamente necessitadas, que são excluídas, como esse cego era. Irmãos, pessoas vão entrar aqui, e eu creio que Jesus vai mudar a situação daquelas pessoas. Aquele cego tomou uma decisão. Ele tinha uma capa, e ele se desfez daquela capa, porque ele não queria ser mais mendigo. Ele sabia que Jesus Cristo ia curar ele, e Jesus Cristo curou aquele cego, e ele passa a caminhar com Jesus. A vida dele é restaurada, porque Jesus parou, olhou e se compadeceu. E o que eu acho, cara, assim, tremendo nessa história aqui, é a pergunta que Jesus Cristo faz para o cego. O que queres que eu te faça? Parece algo muito óbvio. O que você diria, Roberto? Porque, pô, Jesus, você está brincando comigo. Pô, eu sou cego. Mas ele pergunta porque ele quer saber de nós, Roberto. Jesus Cristo, Deus que você serve, é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. Ele precisa saber de você. Ele se incomoda com as mínimas coisas. Ele quer saber. Ele quer ouvir da tua boca. Senhor, eu preciso disso. Ele quer participar, Roberto, da tua vida. Ele quer entrar na tua vida. Ele precisa ouvir de você. E ele quer saber se realmente você quer deixar o estado que você está vivendo. Um estado, às vezes, de desgraça, de descrédito. Jesus quer saber. E a última coisa nessa pergunta de Jesus é: Jesus se mostra servo. É impressionante. Jesus, Deus, pergunta para você, Israel, o que você quer? Quer o quê? Israel, o que você quer? Israel, o que você quer? O que você quer que eu faça? Ele é servo. Deus quer que a gente seja um povo compassivo, um povo misericordioso, cheio de graça e bom em servir. E eu creio que pessoas vão entrar nesse lugar e nas nossas casas e serão extremamente abençoados, serão salvos, porque nós somos um povo de extrema compaixão pelos perdidos. Que isso possa, mudar a nossa vida, que a gente possa, nessa semana, refletir sobre isso, que você agora, na tua caminhada, você possa refletir melhor sobre isso, que você possa ter um olhar diferente, você possa ter um olhar diferente para o perdido, que você possa ter um olhar diferente para diversas situações que a gente está acostumado a ver, ouvir, que você possa ter um olhar diferente no noticiário da televisão. Porque o noticiário da televisão, é aquela coisa cotidiana e a gente não liga mais para aquilo. Que a gente possa ter um olhar diferente, porque isso vai fazer total diferença no que a gente está querendo. Na proposta que a gente tem, compaixão vai fazer total diferença. A gente falando sobre os dons espirituais. Jesus operava em milagres, mas o que movia ele era compaixão. Multiplicou os pães e os peixes, mas antes ele fala: eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão dessa gente. Eles estão com fome.
E ele multiplicou, ele era divino, mas antes ele se compadece. Irmãos, eu estava pensando que no ano passado eu interagi muito com o Léo sobre esse tema, né? A gente teve muitas conversas, né, com a liderança, por aí vai. E eu falava, né, e falei para ele, que o Léo, ele é uma figura muito importante para a gente aqui, porque ele chama a gente para ver coisas que a gente muitas vezes ignora, seja pela forma como a gente vive, seja pelo nosso contexto. E eu estava vendo um pastor que é uma referência nesse tema, né, de compaixão, e ele falou assim, eu li a Bíblia e eu não vi o pobre. E ele falou que quando ele passou a olhar para a Bíblia com esse olhar, a vida dele mudou, as prioridades dele mudaram. E o que eu fico refletindo, né, porque o Léo coloca aqui uma série de problemas que são problemas gigantes. E a gente fica assim, e aí, como que eu lido com isso? Porque será que se eu tiver alguma interação com um cara, né, ali que pede dinheiro no sinal, isso vai fazer uma real diferença na vida dele? Eu fico pensando, como que eu vou lidar com isso? E algo que eu concluo, né, nesses últimos dias, estava conversando, pensando e tal, é que muitas vezes a gente vê problemas e a gente quer fugir dos problemas das pessoas. É mais ou menos aquilo que eu falei alguns dias atrás, né, do meu tio que lutava Aikido, e que, quando a gente foi golpear ele na simulação, ele falou, golpeia um pouquinho mais para a direita. Né? Naquela situação que é assim, eu não sei lidar com isso. Se você não vier da forma perfeita como eu estou preparado, eu não sei lidar com isso. E a questão é que, às vezes, a gente vê situações que a gente fala assim, cara, eu não sei lidar com isso, então eu quero fugir da situação, mas eu não quero estar preparado para lidar com isso. E o que é um fato é que a gente está caminhando por uma realidade agora em que a gente vai lidar com muita gente, com muitas situações cabeludas, e não necessariamente o cara, ou pessoa em situação de rua, mas a gente está conversando, aqui na nossa igreja, a gente tem situações que a gente fala assim, cara, como é que a gente vai lidar com isso? Só que a questão é, a gente tem que enfrentar como Jesus enfrentava, que Jesus não chegava assim, pô, ficou difícil. Mas a questão é, há um caminho, e se a gente é discípulo de Jesus, a gente é chamado para ser o que Jesus falou na sua palavra, e sempre vai haver um caminho. Pode ser terrível a situação, mas sempre vai haver um caminho. Então, eu acho que a gente tem essa postura de que é endereçável. Eu não sei como, de prima, mas nós vamos caminhar. E a gente está disposto a interagir com as pessoas nas suas dificuldades, que eu acho que é um grande chamado nosso, e que eu entendo que foi o que o projeto do Coral para a gente foi muito isso, que foi interagir com as pessoas, que você vê assim, cara, uma série de debilidades, né, o Estevão com as crianças mais velhas, você vê uma série de debilidades que você vê assim, cara, eu, pelo menos estou enxergando a realidade nua e crua diante dos meus olhos, e eu estou deixando que essas pessoas me conheçam e que eu as conheça. Tem uma solução gigante para elas? Não tenho. Mas pelo menos eu estou disposto a isso, a enfrentar situações, a interagir, a lidar com elas. Eu entendo que o Léo tem essa vocação no nosso meio de trazer esses temas, nos fazer refletir e, com certeza, mudar o nosso comportamento. E para aquilo que vamos viver nesse tempo de grande colheita, certamente a grande colheita vai passar por aí. A grande colheita vai passar por ricos, por pobres, por classe média, por miseráveis, vai passar por todo mundo. E a gente tem que estar, qualquer um que aparecer, eu tenho algo para entregar para essa pessoa, que é Cristo. Essa postura, eu acho que é a postura. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu creio que, cara, assim, vai acontecer a grande colheita, vai acontecer, a gente vai frutificar, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas Deus está preparando a gente. A gente conversou bastante, precisamos fazer isso, não fizemos aquilo, falhamos aqui, sabe, mas eu entendo no meu espírito que Deus está preparando a gente. Cara, há um preparo. Deus está falando, eu estou preparando vocês. Eu vou precisar mexer nessas coisas, porque o que eu quero fazer é grande, mas eu preciso preparar antes. Talvez se acontecesse antes, a gente não ia ter estrutura, Jô, para aguentar.
Mas agora a gente tem. Existe algo acontecendo nesse lugar. Uma estrutura espiritual está sendo formada para a gente sustentar essa carga que vai chegar. Vai chegar, Deus está falando comigo agora, vai chegar muito não crente. Mas engraçado, apóstolo, Deus vai trazer pessoas para esse lugar que vai reforçar o time. Vai reforçar o time. O que Deus está fazendo, eu vinha do retiro conversando com a minha sogra, com a minha esposa e com o Alberto. O que Deus está fazendo com os adolescentes e com os jovens nesse lugar é porque está preparando para receber uma juventude, uns adolescentes que estão quebrados nessa sociedade. Estão preparando vocês para vocês poderem receber eles aqui nesse lugar e nas casas. Não ia dar para acontecer antes. O tempo é agora. A gente não ia saber lidar com as situações que a gente está falando aqui. A gente não ia ter estrutura para lidar com o lance do coral. Agora a gente tem. Chega a mensagem lá para mim lá. A gente só lidou só com as mães. A mãe do fulano de tal está presa. A mãe está presa. Como é que a gente lida com essa situação? Acho que foram 2 ou 3. Crianças de 6 anos. Ficaram com a gente aqui alguns meses. Hoje a gente tem condições. Deus trouxe vocês para esse lugar, para somar. Algo está sendo formado nesse lugar. Algo está sendo formado dentro de nós. Que vai nos capacitar para essa grande colheita. Amém? Amém? Edinaldo, ora por nós aqui. Vem aqui. Está tímido? Toca um negócio para ele. Aleluia. Queridos, pastor, pode falar um minuto antes de orar? Pode. Querido, ouvindo o Léo falar, ouvindo os irmãos, antes eu quero dizer que eu estou muito contente de ver vocês de novo e ouvindo o que foi pregado. A maior demonstração de compaixão foi que Deus mandou Jesus, foi o sangue do Cordeiro, que é a expressão maior de compaixão de Deus por mim e por você. E eu queria orar por você nessa noite. O Léo me falou tanta coisa que eu não sei nem pelo que eu vou orar. Mas eu me lembrei da passagem que o sangue do Cordeiro foi estabelecido na porta. E o sangue do Cordeiro, você é bom de Bíblia, quando ia descer um anjo, é engraçado que o anjo da morte vinha do céu. O anjo vinha do céu. Mas só quando ele dava de cara com o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro é respeitado nos céus também. E o sangue do Cordeiro, que você pode proclamar na sua vida, na vida dessas pessoas, na sua história, na sua situação, aonde tem a proclamação do sangue do Cordeiro, a morte não pode entrar. Eu queria convidar a você a orar junto comigo, e você vai se lembrar de uma situação que você vai proclamar o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o grito de compaixão por mim, por você, pela minha história, pela sua história. Talvez não seja com você, mas você tem casamento que precisa ser proclamado o sangue do Cordeiro.
Tem gente aqui que tem problemas com saúde, que tem que ser proclamado o sangue do Cordeiro. Tem pessoas aqui com problemas emocionais, que tem que ser proclamado o sangue do Cordeiro. Eu não estou falando uma coisa nova para você, você já sabia disso, mas eu desafio você a proclamar o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. E eu queria orar com você, eu queria fazer você, isso aqui não é diferente aqui, porque aqui eu sei o que é que... Mas eu queria que você, se você quiser conseguir ficar de olho aberto, você fica. Se você não conseguir, você fecha seu olho. Você vai começar a falar assim: eu proclamo o sangue do Cordeiro. Eu proclamo o sangue. Agora, abra sua boca e comece a proclamar o sangue. Lembre de pessoas, lembre de situações. Se você não tem ninguém para você proclamar o sangue do Cordeiro, proclame o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Eu proclamo o sangue do Cordeiro. Eu proclamo o sangue do Cordeiro. Eu proclamo o sangue do Cordeiro. Querido, eu vou te pedir, abra sua boca. Você não tem um pouco de sangue na mão, mas você tem a sua boca. Proclame. Eu vou orar, eu vou terminar e vou deixar você embora, mas proclame o sangue. Abra a sua boca. Eu proclamo o sangue do Cordeiro. Proclame o sangue do Cordeiro sobre a vida do seu esposo, da sua esposa. Proclame o sangue do Cordeiro sobre as suas finanças. Proclame o sangue do Cordeiro sobre os seus filhos. Proclame o sangue do Cordeiro para quem você se lembra que está precisando. Eu vou terminar, eu vou orar, mas eu queria ouvir você falando. Eu proclamo o sangue do Cordeiro. Eu proclamo o sangue do Cordeiro. Eu proclamo o sangue do Cordeiro. Proclame o sangue do Cordeiro pela sua mente, pelo aquilo que você acha, pelo aquilo que você acha que você sabe e você não sabe nada. Proclame o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço pelo que tivemos aqui, pelo que ouvimos aqui, e te agradeço por essa oportunidade, porque junto com os meus irmãos, eu posso dizer e proclamar o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro sobre os necessitados, o sangue do Cordeiro sobre os aflitos, o sangue do Cordeiro sobre os presos, o sangue do Cordeiro pela juventude. Eu proclamo o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. E tudo isso, Senhor, vai ser para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome, para onde nós passarmos, ó Deus, as nossas mãos estendidas, as nossas bocas, os nossos lábios sairão proclamando o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por essa oportunidade, no nome do Teu querido Filho Jesus, amém, amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É para mandar o povo embora, irmão? Glória a Deus. Querido, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ele, olhe para ele. Fala assim: tu está até com uma carinha melhor agora, fale para ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão todo dia do Espírito Santo seja com você e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. Dê um abraço apertado do seu irmão, vá na paz do Senhor, Deus te abençoe. Aleluia. E só para fechar o nosso versículo: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém.